Salve alunos do canal Atualize Educação! Hoje encerraremos a nossa playlist, o nosso conjunto de videoaulas sobre as pandemias na história e sobre como as pandemias mudaram e mudam o comportamento humano ao longo do tempo, ao longo da nossa história. Enfim, quando surgiu, aliás, já falamos sobre AIDS, já falamos sobre a gripe espanhola, já falamos sobre a peste negra. Hoje falaremos sobre a Covid-19 causada pelo vírus chamado SARS-CoV-2 ou coronavírus 2. Enfim, vamos lá. Qual a origem desse vírus? O que se sabe hoje é que ele surgiu na cidade de Wuhan, na China, mais precisamente no mercado de frutos do mar, chamado Huanan, Mercado de Frutos do Mar, onde se vendem peixes, lagostas, camarões, mercados de frutos do mar de Huanan, na cidade de Wuhan, na China. É aí o local, é o que se sabe hoje, das primeiras contaminações por seres humanos desse vírus, desse coronavírus 2. Enfim, quando aconteceu o primeiro caso a partir do mercado de peixes de Huanan e da cidade de Wuhan, na China? O primeiro caso, oficialmente, é o que se sabe, surgiu no dia 12 de dezembro de 2019. Primeiro caso oficial, 12 de dezembro de 2019. Mas estudos voltados a um passado recente, a alguns dias e semanas anteriores, mostraram que no dia 1º de dezembro de 2019, quase 2 semanas antes, um paciente foi internado com um quadro clínico, com um conjunto de sintomas semelhantes ao de quem é contaminado pelo coronavírus 2, o que nos leva à seguinte conclusão. Primeiro caso suspeito ou provável no dia 1º de dezembro de 2019. Primeiro caso confirmado de coronavírus 2, de contaminação por esse vírus, 12 de dezembro de 2019. A partir daí houve um aumento exponencial. Uma pessoa contaminou 3 ou 6, essas 3 contaminaram 9, essas 9 contaminaram 27. O aumento ele não se dá numa escala aritmética, 1, 2, 3, não. 1, 3, 9, 27, enfim, houve uma multiplicação muito rápida e milhares de casos apareceram em poucas semanas na China e aqui no Brasil as escolas foram fechadas em março do ano seguinte, 4 meses depois. Olhem a velocidade. Um vírus que surge num mercado de peixes em Wuhan, ninguém aqui no Brasil conhecia Wuhan. Esse vírus que surge lá em dezembro, fecha as escolas, o comércio, quase tudo no Brasil, 4 meses depois. Uma velocidade de expansão muito grande. E qual é o nome desse vírus? Esse vírus tem o nome oficial de SARS-CoV-2. S-A-R-S, SARS-CoV-2. É uma sigla em inglês. Em inglês, essa sigla significa Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Que em português significa síndrome respiratória aguda grave de coronavírus 2. Repetindo, síndrome respiratória aguda grave de coronavírus 2. É um vírus, então, que causa um ataque violento, ou pode causar um ataque violento aos pulmões, paralisando a função desses órgãos e levando a pessoa a óbito ou a necessidade de oxigenoterapia, inclusive com respiradores. Enfim, por que então esse vírus se chama síndrome respiratória aguda grave de coronavírus 2? Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Por que 2? Por que não 1? Houve uma síndrome respiratória aguda grave de coronavírus 1. Houve um coronavírus 1. Esse coronavírus 1 surgiu em 2002. Por que então esse nome tão complicado? O coronavírus, como vocês já devem ter
observado em programas de televisão, jornais, ele é uma família de vírus que tem uma aparência em comum, uma coroa de espinhos. São espinhos de proteína. Esses espinhos se ligam às células do nosso corpo. São as ligações desse vírus, são as garras dele. Esses espinhos de proteína dão uma aparência a esse vírus de corona, de coroa. Por isso, vírus corona, coronavírus, vírus de coroa, em forma de coroa. Se eu não me engano, são 7 vírus dessa família conhecidos. 3 que causam essa síndrome respiratória aguda grave. Um que causa essa síndrome respiratória aguda grave esse surgiu em 2002, repito, né? É o SARS-CoV-1. E o que surgiu em 2019 e que está mudando o mundo completamente é o SARS-CoV-2, a síndrome respiratória aguda grave de coronavírus 2, o coronavírus 2. Há ainda um terceiro tipo muito violento de coronavírus, que é o da síndrome respiratória aguda grave oriental, tá? Esse não chegou ao Brasil, tá? E o primeiro, se eu não me engano, também não chegou ao Brasil. Foram vírus contidos no Oriente Médio e na China. Enfim, esses 3 vírus são mais violentos. E os mais conhecidos, os que nos interessam aqui, são o SARS-CoV-1 de 2002 e o SARS-CoV-2, que é o atual, mais ainda o SARS-CoV-2. Os outros 4 desses 7 que eu falei causam resfriados muito semelhantes aos causados por uma gripe comum. São de fato gripezinhas, causam de fato gripezinhas. A maioria desse vírus, dessa família de vírus corona, a maioria desses vírus causa de fato um simples quadro gripal. Enfim, dito que o nome do vírus, né, coronavírus 2 ou SARS-CoV-2, o que significa Covid-19? É a doença causada pelo coronavírus. É uma sigla em inglês, novamente, e significa Coronavirus Disease. Coronavirus Disease. Em português, doença do coronavírus. E por que 19? Porque foi descoberta essa doença e esse vírus em 2019. Coronavirus Disease 19, coronavírus, doença do coronavírus 19, causada pelo SARS-CoV-2, ou seja, síndrome respiratória aguda grave de coronavírus 2, um vírus da família corona muito grave e semelhante ao coronavírus 1 de 2002. Explicado isso, qual animal transmitiu esse vírus para o ser humano, melhor dizendo? O que se sabe hoje é que, lá no mercado de Wuhan, o homem teve contato, provavelmente, com animais como morcegos, pangolins e ratos de bambu. Não são animais, não são frutos do mar, não são animais do mar, não são peixes, não são crustáceos, mas são animais, são mamíferos que possivelmente transmitiram esse vírus ao ser humano. O que eu li, o que eu pesquisei, é que morcegos e pangolins, pangolim é um tipo de tatu, para simplificarmos, morcegos e pangolins possuem esse vírus, o coronavírus 2, o SARS-CoV-2, mas não é igual exatamente ao vírus que afeta o ser humano. Diferente do coronavírus 2 encontrado no rato de bambu, ou nos ratos de bambu. O que nos leva a crer, nesse momento, o seguinte: morcegos e pangolins realizaram a mutação desse vírus, né, desse coronavírus, criando esse vírus mais letal, o SARS-CoV-2, e esse SARS-CoV-2 pulou para o rato de bambu e do rato de bambu veio para nós seres humanos. Enfim, pegamos esse vírus pelo contato com animais silvestres, com 3 animais até agora conhecidos: morcegos, pangolins, que são um tipo de tatu, e ratos de bambu, mamíferos como nós. Quais os sintomas e a letalidade do coronavírus? E qual a sua transmissão e taxa de transmissão?
Primeiro, ele é transmitido, como todos sabem, por gotículas de saliva. Quando falamos, tossimos, espirramos ou quando tocamos um local que está contaminado por essas gotículas e levamos as mãos até as mucosas da boca, nariz e olhos. Assim nos contaminamos. Há uma outra forma muito mais rara de contaminação, que é pela poeira, muito mais rara, repito, a forma mais comum, esmagadoramente mais comum, é o contato direto com as gotículas, por meio das mãos que tocam olhos, bocas e nariz, ou pelo contato direto com a gotícula, por meio da fala, tosse ou espirro de uma outra pessoa contaminada. Daí o fato do distanciamento social e da limpeza das mãos serem métodos fundamentais para a prevenção dessa doença. Qual a taxa de contaminação, de contágio? Qual a capacidade do coronavírus se espalhar? Uma comparação pode ser feita com o vírus influenza, o vírus da gripe, dada a semelhança. Se o SARS-CoV-1 e o SARS-CoV-2 causam essas síndromes, essas infecções gerais dos pulmões, isso acontece em menos de 5% das pessoas. Portanto, a maioria das pessoas que é contaminada pelo SARS-CoV-1 ou SARS-CoV-2 não desenvolvem nada além de uma gripe comum. Então vamos comparar o coronavírus ao influenza, ao vírus influenza, ao vírus da gripe. O vírus influenza tem uma taxa de contaminação, uma taxa básica de reprodução, é assim que os cientistas falam, taxa básica de reprodução, a capacidade do vírus se espalhar, de 1,2. Ou seja, uma pessoa doente de gripe vai passar esse vírus para 1,2 indivíduos. 2 indivíduos com gripe passam para praticamente 2,5 pessoas esse vírus. É uma taxa muito pequena. E o tempo de incubação do vírus influenza, do vírus da gripe, termina em até 4 dias. Em até 4 dias a pessoa que foi contaminada apresenta os sintomas e aí pode se isolar, pode tomar os cuidados devidos. No caso do coronavírus, essa taxa básica de reprodução, essa taxa de contaminação sobe de 1,2 para 3. Em alguns estudos ela chega a 6. Ou seja, uma pessoa com coronavírus transmite para 3. Essas 3, cada uma vai transmitir para mais 3. Então, uma pessoa transmite para 3, 3 para 9, 9 para 27 e em poucas semanas nós temos centenas e até milhares de casos. Repito, uma taxa de transmissão em média 3 vezes maior do que o vírus da influenza. Bem, e o tempo de incubação desse vírus vai até 14 dias. Em média, os sintomas aparecem com 5 dias, mas a incubação, ou seja, o período em que você tem o vírus, mas não tem sintoma, não sabe que tem, pode levar até 2 semanas. E nesse período, se você não sabe que tem o vírus, você circula pelos espaços públicos, entre as pessoas, e vai espalhando, sem saber que está doente. Por isso, o contágio desse vírus é muito grande. E quais os grupos de risco tão falados nesses últimos meses? São os idosos, cujo sistema imunológico já não é o mesmo. O sistema imunológico é o sistema de defesa do nosso corpo contra bactérias e vírus. É o sistema que usa os nossos glóbulos brancos, os nossos leucócitos, nossas células sanguíneas responsáveis especificamente por matar os vírus, por bloquear as bactérias, enfim. Então, nos idosos, esse sistema imunológico sanguíneo de leucócitos está em queda, está fraco, está frágil. Em pessoas que têm diabetes, que têm hipertensão, que têm obesidade, ou seja, doenças crônicas, doenças longas para a vida toda. Obesidade, hipertensão, diabetes são doenças que tornam a pessoa mais vulnerável a quadros graves do coronavírus. Além de portadores dessas doenças crônicas, como a obesidade, a diabetes e a hipertensão, ou diabetes e a hipertensão, temos os imunossuprimidos.
aqueles que tiveram a supressão, a queda, a quase eliminação do seu sistema imunológico por conta de tratamentos com medicamentos fortes. Exemplo disso são os quimioterápicos. Os pacientes que tratam de câncer e que usam quimioterápicos, que fazem quimioterapia, têm o seu sistema imunológico, suprimido, atacado por esses remédios, por essas drogas, e com isso são pacientes que entram no grupo de risco. Imunossuprimidos, portadores de doenças crônicas como diabetes, a hipertensão e a obesidade, e também os idosos têm o seu sistema imunológico menos capaz de se defender do coronavírus 2, do SARS-CoV-2. Letalidade. A letalidade do influenza, para compararmos mais uma vez o vírus da gripe ao coronavírus 2, a letalidade do influenza é de 0,1. Ou seja, a cada 1.000 pessoas que pegam o influenza, o vírus da gripe, uma morre. 0,1. Já a taxa de letalidade do coronavírus 2, do SARS-CoV-2, é de, em média, 3 ou 4%, de 3 a 4%. Ou seja, se considerarmos 3%, a taxa mais baixa, a cada 100 pessoas, 3 morrem, a cada 1.000 pessoas, 30 morrem. Portanto, ele é 30 vezes mais letal. O coronavírus 2 é 30 vezes mais letal que uma simples gripezinha, que o simples vírus influenza que nós conhecemos e que com o qual temos contato todos os dias. Essa letalidade de 3 a 4% varia, ela aumenta, ela diminui, ela pode sair dos 4%, ela pode ser menor que os 3%, dependendo de como é a população. É uma população mais velha, mais idosa, com mais doenças crônicas como hipertensão, diabetes e obesidade? É uma população mais obesa, portanto, mais doente, mais velha, com um sistema imunológico menos eficiente? Se isso acontecer, teremos uma taxa, como ocorreu na Itália, uma taxa de letalidade maior. Um outro fator que eleva ou diminui essa taxa é o acesso à saúde. O acesso a respiradores, a testes, faz com que haja uma contaminação menor ou maior, faz com que haja uma maior ou menor recuperação dos casos graves e aumenta ou diminui a taxa. A taxa do Brasil, a taxa de letalidade do Brasil, e aqui eu falo de dados colhidos em 10 de setembro, no último dia 10 desse mês, a taxa de letalidade no Brasil, no dia 10 de setembro de 2020, era de 3,1%. Nós tínhamos 4.238.446 casos. 4.200.000 casos para arredondar. Ou 4.250.000 casos para arredondar melhor. Desses 4.250.000 casos, tivemos 129.522 mortes. 129.500 mortes, o que nos dava uma letalidade de 3,1%. Em Guará, município onde eu estou, 2 dias antes, no dia 8 de setembro de 2020, a taxa de letalidade era um pouco maior do que a do Brasil, era de 3,6%. Nós tínhamos, naquele dia 8 de setembro de 2020, 365 pessoas que já haviam sido contaminadas ou estavam contaminadas, ou seja, 365 casos com 13 mortes e uma taxa de letalidade de 3,6%, 0,5% a mais do que no resto do Brasil. Em Ituverava, município vizinho, no dia 10 de setembro, mesmo dia da pesquisa com os dados brasileiros, nós tínhamos 366 casos com também 13 mortes e uma taxa de letalidade de 3,6%. Em Guará e Ituverava, municípios do interior de São Paulo, letalidade de 3,6%, enquanto que no Brasil, meio de setembro, essa mortalidade era reduzida em 3,1%. População mais velha,
menos acesso a leitos de UTI, a respiradores, enfim, são vários fatores que aumentam ou diminuem a mortalidade desse vírus. Numa comparação com o SARS-CoV-2, numa comparação com o SARS-CoV-1, com o coronavírus 1 de 2002, nós temos sorte. O coronavírus 1 de 2002 tinha uma letalidade de 15%. Ele era então até 5 vezes mais letal do que o coronavírus 2, mas ele não era tão contagioso. Só por curiosidade, o ebola surgido na África tem uma letalidade de 50%, tá? Enfim, quais os sintomas mais comuns para quem é contaminado pelo coronavírus 2? Febre, uma tosse seca e cansaço. Febre, tosse seca e cansaço. E os sintomas um pouco menos comuns? Perda do paladar, olfato, diarreia, pois é um quadro semelhante ao da gripe, conjuntivite, inflamação dos olhos, dor de cabeça, dores pelo corpo, né? De modo geral, dor de garganta, dores pelo corpo, conjuntivite, diarreia, perda do paladar, olfato. Muitas vezes esse quadro de Covid-19, de coronavirus disease 19, de doença do coronavírus 19, pode ser confundido, esse quadro de sintomas pode ser confundido com o quadro de sintomas da dengue ou de um simples resfriado. Daí é muito difícil a gente, em casa, sem uma consulta, sem testagem, identificar quantos casos realmente existem de Covid-19 em uma região ou não. Tratamento. Ainda não temos uma vacina, ainda não temos um antiviral, um remédio contra o coronavírus 2. Então tratamos os sintomas, analgésicos para combater a dor, antitérmicos para combater a febre, repouso, hidratação e nos casos mais graves, que não chegam a 5%, em média, a oxigenoterapia, máscara com oxigênio puro ou, em casos gravíssimos, o uso de respirador. O paciente entra em coma induzido, tá? Numa UTI, e com o uso de uma máquina ele consegue respirar. A máquina faz os pulmões trabalharem, injeta oxigênio e retira o gás carbônico. E fazendo uma respiração, portanto, mecânica, uma respiração artificial. Respiradores ou ventiladores mecânicos se tornaram famosos nessa época de coronavírus 2. Quais as reflexões que podemos extrair dessa pandemia em relação às outras? São inúmeras, são muitas. Eu elenquei aqui três, mas vocês podem fazer um exercício de pensar além dessas três e devem fazê-lo. E quem não viu os outros vídeos, veja para ter esse painel mais amplo na mente, né? Essa visão da história, essa visão das pandemias e de como elas afetam e vão afetar o ser humano cada vez mais. Globalização e transmissão. A peste negra lá no século XIV, 1347, 1350, ela surgiu na China e pelas rotas comerciais. Pelo transporte de pessoas e mercadorias, ela passou pela África e pela Ásia. Ela chegou, ela chegou ao restante da Ásia, passou pela África e chegou à Europa, matando na Europa de 1 a 2 terços da população em um espaço de 2 ou 3 anos, tá? Foi uma peste, uma epidemia que arrasou a população europeia daquela época, há mais ou menos 650 anos. Enfim, rotas comerciais da China, pessoas e transportes, a bactéria Yersinia pestis, que causava a peste negra, veio com os ratos silvestres que vinham nos navios que chegavam da China e paravam na Turquia, e paravam na Síria, e paravam no Egito, na Itália, enfim, navios que chegavam com mercadorias como peles, porcelanas, perfumes, temperos, enfim.
Início do século XX, gripe espanhola, uma gripe que matou no mínimo 50 milhões de pessoas, de 50 a 100 milhões de pessoas. Essa gripe surge nos Estados Unidos e vai para a Europa por meio da guerra, transporte de tropas pelo Oceano Atlântico. Depois, ela sai da Europa e vai para o mundo por meio de transporte de pessoas e mercadorias. As pessoas viajam, comprando e vendendo, conhecendo o mundo, a globalização, e essa globalização fez o vírus da gripe espanhola sair dos Estados Unidos, ir para a Europa e chegar ao mundo todo, arrasando, matando de 50 a 100 milhões de pessoas. E os Estados Unidos estavam na Primeira Guerra Mundial, que foi um evento, uma guerra movida por interesses econômicos da globalização, conquista de lugares com matéria-prima, como ferro, carvão, petróleo, enfim, conquista de lugares para se vender os seus produtos industrializados. É a globalização que provocou a Primeira Guerra Mundial e que espalhou esse vírus que matou até 100 milhões de pessoas. Depois, no final do século XX, tivemos a AIDS, surgida lá nos anos 1930, na África Central. A AIDS ficou ali por um tempo, o HIV, o vírus da imunodeficiência humana, ele ficou ali no meio da África durante muitos anos. E nos anos 60 e 70, os países africanos ficaram independentes da Europa, mas os europeus tentaram impedir essa independência. Então, muitos mercenários europeus do mundo foram para a África lutar contra os africanos e pegaram esse vírus. E depois esse vírus foi carregado de novo pela globalização, pelo transporte de pessoas e mercadorias, tá? Aliás, a África foi colonizada, foi dominada pelos europeus lá nos anos de 1800, porque os europeus queriam a matéria-prima, queriam trabalhadores baratos, queriam vender os seus produtos para os africanos. A globalização, comércio internacional fez a AIDS se espalhar pelo mundo nos anos 60, 70, 80. Enfim, agora nós temos de novo viagens internacionais de pessoas e mercadorias tirando o vírus de Wuhan e colocando ele no mundo todo em alguns meses. Globalização é um processo irremediável. Estamos nesse processo há mais de 500 anos. E cada vez mais teremos esse tipo de notícia, um vírus que surge em um lugar do mundo e se espalha pelo mundo todo em poucos meses. Informação e preconceito. Lá na Peste Negra, os caras culparam os judeus e queimaram milhares de judeus vivos. Na gripe espanhola, a informação foi censurada pelos países que estavam em guerra. Estados Unidos, Itália, Alemanha, França esconderam a informação. Somente a Espanha, que não estava na Primeira Guerra Mundial, informou o mundo e por isso essa gripe teve o nome de gripe espanhola. E a falta de informação fez esse vírus se espalhar por toda a Europa. Os países em guerra não queriam colocar medo nos seus soldados e nas suas populações civis, tá? Mulheres e crianças, então esconderam essa informação e a falta de informação fez o vírus se espalhar. A AIDS, todos os caras culparam, o mundo culpou os gays, os homossexuais, as lésbicas, né? Culpou os pobres africanos, os haitianos pobres que saíam da América para trabalhar na África, os drogados foram culpados porque dividiam seringas e agulhas, enfim, prostitutas foram culpadas. Mas a AIDS não é uma doença de prostitutas homossexuais ou pobres, ela afeta qualquer pessoa. Então, olha o que a ignorância fez ao longo da história. Fez vírus se espalharem, fez pessoas morrerem queimadas vivas, sem terem culpa nenhuma, fez pessoas serem acusadas de transmitirem um vírus como o da AIDS só porque tinham uma orientação sexual diferente, e hoje nós culpamos os chineses porque comem alimentos para nós exóticos. Nós comemos tatu, eles comem pangolim, qual é o problema? Mas nós culpamos os chineses porque comem diferente de nós. Culpamos os chineses porque têm uma forma de governo diferente da nossa. E as fake news? Já foi dito que chá quente de limão com bicarbonato curava coronavírus. Ou já foi dito por centenas de médicos no Brasil que ivermectina, um remédio contra piolho, e cloroquina
que não tem comprovação científica nenhuma, curam o coronavírus e milhares de pessoas se drogam ou tomam esses chás quentes de limão com bicarbonato achando que estão protegidas. As fake news, a ignorância, isso gera preconceito contra os chineses, isso gera mais mortes, mais contaminação. O mundo não mudou, continuamos ignorantes e mal informados. E os animais silvestres? O nosso contato com o rato lá na peste negra, com o chimpanzé e o macaco verde na AIDS, com o morcego, o pangolim e o rato de bambu na Covid-19, nós vamos ter que lidar cada vez mais com... nós sempre lidamos com vírus que pegamos de animais da natureza, e só que agora isso piorou. Por quê? Um vírus que sai da natureza para o ser humano em um lugar do mundo hoje, pela globalização, ele se transmite rapidamente para o mundo todo. Por fim, a nossa criação de animais, de galinhas e porcos, criação intensiva em granjas, cada vez mais vai nos colocar diante de vírus e bactérias muito fortes. Gripe espanhola matou de 50 a 100 milhões de pessoas, letalidade de 2,5% a 5%, surgiu nos Estados Unidos em 1918. Gripe aviária, China, 1997, letalidade 50%, mas o vírus saía só do frango para o ser humano. Todos os frangos foram mortos lá em Hong Kong e na China e o vírus não se espalhou. Gripe suína, 2009, México, nos assustou o mundo todo, paralisou as aulas, inclusive no Brasil, por algumas semanas. Esses animais, frangos e porcos, confinados em espaços muito pequenos, tomam antibióticos que vão criando bactérias e vírus mais resistentes, mais fortes. Esses animais em confinamento transmitem entre si os vírus e bactérias muito rapidamente e esses vírus fortes, essas bactérias, essas superbactérias passam para os seres humanos. Então o nosso uso de antibióticos para criar galinhas e porcos de modo mais lucrativo e rápido pode criar bactérias e vírus que vão nos matar em breve. E a globalização, repito, transmite esses micro-organismos, esses vírus e bactérias de modo muito veloz. Tá? Reflitam sobre isso, reflitam sobre as pandemias na história e vamos aprender com elas, porque teremos que conviver com esse tipo de mundo de novo normal cada vez mais. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.